Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de proclamar o Teu Evangelho essa noite. Eu oro para que o Senhor toque no coração dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Oro para que o Senhor fale aos seus corações, para que o Senhor os desafie, para que o Senhor nos desafie. E oro para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, toque os nossos corações, nos trazendo a alegria da lembrança do que é a Boa Nova em Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês... Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem: cristianismo não é religião. Vocês já devem ter ouvido outras pessoas dizendo: não, cristianismo é religião. E vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem: cristianismo é uma religião como todas as outras religiões, no final das contas. A pergunta que eu quero examinar com vocês essa noite é: seriam as religiões e o cristianismo superficialmente diferentes e profundamente semelhantes? Alguns irmãos devem estar atentos a essa pergunta e lembrando alguma coisa aí. Seriam as religiões e o cristianismo superficialmente diferentes e profundamente semelhantes? Essa pergunta é importante e tem sido feita por muitas pessoas, muitas vezes de uma forma afirmativa. Lembro de estar conversando com um colega meu em São Paulo, que nos visitou em Salvador, e logo então que a gente conversava sobre as vezes que a gente tinha se encontrado no período de intercâmbio, então ele disse: Diego, na verdade é que as religiões são muito parecidas, elas diferem aqui e ali em algumas coisas, mas no fundo, elas são profundamente semelhantes. O que eu quero defender essa noite é que, na verdade, é o contrário. Quero defender que o cristianismo é superficialmente semelhante a outras religiões e profundamente diferente das outras religiões. Quero dizer que, se você for olhar de uma maneira superficial para todas as religiões como um todo, vocês vão encontrar algo de semelhante nelas. Mas se você for olhar mais fundo no cristianismo, de fato, você vai perceber que ela é profundamente diferente, não de uma ou outra religião, mas de todas as outras religiões. Então, no sentido, primeiro é importante dizer, no sentido, o cristianismo é também religião. Então, aquelas pessoas que dizem: não, o cristianismo não é religião, o cristianismo é seguir Jesus, é um estilo de vida. De fato, é também um estilo de vida, mas o cristianismo também é religião, porque tem características de uma religião. O cristianismo tem crenças, compromissos, rituais, como liturgias e ordenanças, e procura responder às questões últimas da vida, assim como qualquer outra religião. O que há de mais real e básico na realidade? É a pergunta que as religiões procuram responder. Há perspectiva de vida após a morte? De onde eu vim? Para onde eu vou? Onde temos de atentar para melhorar a condição humana? Todas essas perguntas. Existe vida após a morte? O que é que acontece após a morte? Todas essas perguntas fazem parte do bojo de perguntas fundamentais que toda religião procura responder de alguma forma. No contexto secularizado em que a gente vive, no contexto pós-moderno que a gente vive, em que o que importa não é tanto a verdade em si, mas o que importa é cada grupo, cada comunidade ter sua verdade, é importante que a gente mostre que o cristianismo não é simplesmente mais uma verdade no meio de várias verdades, por assim dizer, mas que o cristianismo se difere radicalmente e mostra um status de único, de singularidade que as outras religiões não têm. É importante, antes da gente começar a ver essas diferenças, importante dizer que nem toda crença é religiosa. Para ser crença religiosa, ela deve funcionar de certo modo na vida de uma dada pessoa ou comunidade. Ela precisa ser conectada com atitudes características de veneração e devoção. Então, uma pessoa que diz: eu creio em Deus, eu sou religioso, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou de alguma outra fé, ela pode ser simplesmente um crente nominal, um crente apenas de nome.
porque essa crença não está conectada com a maneira como ela se comporta, a maneira como ela vive. Uma pessoa pode crer em Deus, mas só por acomodação. Essa pessoa não tem, nesse caso, uma crença religiosa em Deus, porque não o venera como Deus, nem se compromete com a sua revelação nas Escrituras. Isso não quer dizer que ela seja arreligiosa, não quer dizer que ela não tenha religião, mas que a sua crença religiosa verdadeira está em outro lugar. E aí vocês lembram, toda vez que a gente fala sobre a questão de ídolos do coração, vocês lembram que é justamente essa ideia de negar Deus, rejeitar o Deus da Bíblia, é não dizer ou assumir para si a ideia de que não existe Deus de forma nenhuma, mas é assumir para si um outro Deus que muito provavelmente é um elemento da natureza, que é elevado acima de qualquer outra coisa e é tido como um Deus para a pessoa. Então a pessoa então vê o seu Deus funcional a partir desses óculos que ela coloca para ver o mundo. Ok? No outro sentido, não somente é uma religião diferente de qualquer outra religião, o cristianismo, mas foge ao conceito de religião, que significa literalmente religare. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar primeiro que o cristianismo, sim, é uma religião, porque tem uma estrutura de religião, enquanto rituais e liturgias, mas, por outro lado, ela foge ao conceito, à etimologia do que significa religião. Porque religião, ela significa, é uma palavra latina que tem a ideia de religare, é o homem, o ser humano, tentando se religar a Deus, se reconectar a Deus. E é isso que toda religião procura fazer. É uma tentativa do ser humano tentar, buscar se ligar novamente com Deus. Tentar religar-se com aquilo que ele tinha perdido antes. Mas o cristianismo, nós vamos ver, não pode ser chamado de religião nesse sentido, porque não é o homem procurando se chegar até Deus. O homem na tentativa de buscar salvação para si. É Deus proporcionando salvação ao homem e vindo em direção ao homem. E nesse sentido, já estamos mostrando aqui uma diferença, nesse sentido o cristianismo se difere de qualquer outra religião. O fato de eu, por mim mesmo, não conseguir chegar até Deus, então Deus, em sua graça e em seu amor, vir até nós, se condescendendo. O cristianismo que eu vou defender aqui não é o cristianismo popular, que de fato se assemelha mais a outra religião. Eu quero propor uma defesa do cristianismo histórico. Cristianismo histórico. Ok? E é na defesa do cristianismo histórico que nós vemos que há semelhanças de forma superficial, mas diferenças profundas do cristianismo. Então vamos lá, eu vou trazer para vocês algumas diferenças do cristianismo e outras religiões, e então vou mostrar para vocês alguns textos bíblicos para nos apoiar nessa jornada que a gente vai entrar agora. A primeira diferença que a gente vê entre as religiões e o cristianismo é que a religião diz que Deus vai me amar, que Deus não vai me amar, enquanto eu não obedecer às suas regras o bastante para merecer o seu amor. Deus não vai me amar enquanto eu não obedecer às suas regras o bastante para merecer o seu amor. Claro que nós já estamos falando aqui do que a gente chama de legalismo e a gente já tratou bem, com bastante detalhes hoje pela manhã, estudando o livro de Jó. Então eu vou dar apenas algumas pinceladas. A ideia aqui do legalismo tem a ideia de um conjunto de regras que eu preciso obedecer para que então Deus seja favorável para comigo, para que Deus me ame. E se eu não seguir essas regras, se eu não obedecer essas ordens estabelecidas, então Deus não vai me amar. Então eu quero conduzir você para Romanos capítulo 5, verso 8, para que a gente veja o primeiro texto de nosso estudo hoje. Romanos capítulo 5, verso 8, um texto bastante conhecido. Romanos 5, verso 8, alguns irmãos já sabem de cor e decorado. Diz assim: mas Deus
prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O livro de Romanos nos estabelece basicamente o que é o Evangelho na perspectiva paulina, do apóstolo Paulo. Ele vai mostrar nos capítulos 1 e 2 que tanto os gentios, os não-judeus, quanto os judeus são pecadores, estão debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus. No capítulo 3, ele encerra todo mundo debaixo do pecado, dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados, declarados justos diante de Deus por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo. Então, no capítulo 4, ele vai mostrar que essa fé que nós precisamos ter em Cristo e no seu sacrifício não é algo novo, mas que vem desde o Antigo Testamento, quando Abraão foi justificado por fé. Então, no capítulo 5, ele fala que nós fomos, ao sermos justificados por Deus, nós somos reconciliados com Ele. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui não é de que nós temos a paz de Deus, mas que nós temos paz com Deus. Que antes nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos irreconciliáveis, e por meio do sacrifício de Cristo, por meio de Cristo Jesus, nós fomos unidos a Ele e então reconciliados com Deus. E portanto nós temos paz com Deus. E isso, Paulo vai dizer, é a prova de que Deus nos ama. Deus prova, Deus demonstra seu próprio amor para conosco, pelo fato, pela evidência dada por Ele mesmo, de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que Cristo morreu por nós quando nós obedecemos todas as suas leis, todas as suas regras, e então nos tornamos bonzinhos o suficientes para Deus dizer: ok, agora eu amo você. A ideia é, nós éramos pecadores, nós éramos, numa linguagem mais moderna, nós éramos criminosos, nós transgredíamos a lei de Deus o tempo todo, nós feríamos a lei de Deus, nós desobedecíamos a Deus e estávamos em rebelião contra Deus. E o que é que acontece? Ainda assim, Ele envia seu Filho para morrer. É importante que você entenda a importância desse versículo, a magnitude desse versículo, porque ele não está falando que deu qualquer coisa, ou que deu qualquer pessoa. Ele está dizendo que Deus deu aquele a quem Ele mais amava, desde toda a eternidade. Se você for olhar, havia uma relação de amor intrínseca entre o Pai e o Filho, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, desde toda a eternidade. Um amor que, de tão grande, de tão expandido, permite a Deus não apenas se relacionar trinitariamente um com o outro, mas quer criar voluntariamente pessoas para compartilhar desse amor. Então, quando você chega no verso 8 e você percebe que Deus prova o seu amor para conosco, entregando aquele a quem Ele mais amava por pecadores como nós. Então nós abrimos os nossos olhos e entendemos: oh, isso aqui é grande, isso aqui tem força, isso aqui é importante. A ideia do versículo é que eu não preciso obedecer às regras de Deus para ser amado por Deus. Isso significa que eu não devo obedecer? Não, não é isso. Significa que eu obedeço por um outro motivo. Eu não obedeço a Deus para ser amado por Deus, mas eu obedeço a Deus porque eu fui amado por Deus. A motivação então em obedecer é totalmente outra. Não é a causa de Deus me amar, mas é o resultado de Deus me amar. Porque eu amo a Deus, porque eu obedeço a Deus, porque Ele me amou primeiro. Essa é a mensagem do cristianismo histórico. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, enquanto a religião diz: Deus não vai me amar enquanto eu não obedecer suas regras, o Evangelho diz: Jesus nos amou por meio da cruz antes que nós o amássemos. Segundo, e ainda derivado desse primeiro, a religião gira em torno do que você faz.
A religião gira em torno do que você faz. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer caridade. Você precisa conhecer alguma coisa, estudar algum tipo de filosofia, se envolver com alguma coisa, porque tudo gira em torno do que você faz. O grande problema com essa visão de religião é que ela se concentra muito no que é externo. Ela se preocupa muito com aquilo que gira em torno do que é exterior, da nossa prática, e não olha tanto para aquilo que é interior, para aquilo que está em nosso coração. Vocês devem lembrar de um exemplo claro disso, do que é religião. Quando nós vemos a parábola do fariseu e do publicano. Lembra? 2 homens vão adentrar o templo para orar. O fariseu de um lado, o publicano de outro. E então o fariseu começa a orar. Oh Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu procuro me purificar cerimonialmente, eu faço tudo o que eu preciso fazer em termos de leis, em termos de regras. Enquanto este homem não faz nada. E a Bíblia vai dizer que o publicano, quando vai orar, não ousa nem levantar sua cabeça aos céus, mas ele bate no peito dizendo, sê propício a mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ser favorável a mim porque eu sou pecador. E Jesus vai dizer que o publicano sai justificado de lá. Enquanto a religião gira em torno do que nós fazemos, ela busca, por implicação, uma autojustiça. Ela busca justificar a si mesmo. Ela busca chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu fiz tudo o que era preciso fazer, me deixe entrar. O cristianismo vai dizer, nós não temos justiça própria diante de Deus. A nossa justiça é como trapo de imundície diante de Deus. Enquanto a religião diz que nós somos salvos pelo que nós fazemos, o cristianismo ou o evangelho diz, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Não é se agarrando às nossas próprias obras que nós seremos salvos, mas é se agarrando nas obras de Cristo, se agarrando nas obras de outra pessoa. Vejam comigo Romanos capítulo 3, vamos ler o 23 a 25, para vocês verem que coisa maravilhosa, que coisa linda esse texto. Romanos 3, 23. Paulo encerra todos debaixo do pecado e da ira de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas veja a forma como somos salvos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Talvez alguma tradução tenha aí como expiação. Deus propôs no seu sangue como expiação. A minha está como propiação. Qual é a diferença de expiação para propiciação? A expiação é o cancelamento do pecado. Um sacrifício é feito e o pecado é cancelado. Isso é expiação. A propiciação é o ato de Deus se tornar propício ao pecador. É o ato de Deus se tornar favorável ao pecador. Agora note que ao longo da história, vocês vão observar que várias religiões, muitas religiões, o que é que elas fazem? As pessoas cometem algum delito e então elas vão pegar algum tipo de sacrifício e entregar a seus deuses para que esses deuses tornem essa pessoa propícia, torne essa pessoa favorável a ele. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui com o que Paulo escreve e com o contexto das várias religiões, principalmente religiões primitivas. Eu peco, então o que eu faço? Eu levo um animal ou levo algum sacrifício aos deuses, o que alguma religião primitiva normalmente faz, e então
o Deus ou os deuses se tornam propícios a essa pessoa. Cancela os seus pecados e então ela se torna propícia, favorável. Só que quando você vai para Romanos 3:25, algo impressionante acontece aqui. O verso começa dizendo que Deus propôs no seu sangue como propiciação, como sacrifício. A quem? Cristo Jesus. No cristianismo, não é o ser humano, não é o homem que vai levar algum sacrifício a Deus para Deus se tornar propício a ele. É o próprio Deus que traz o sacrifício para tornar-se propício a nós. Vejam, 3:25. Deus propôs como propiciação a Cristo Jesus. Enquanto que nas religiões, lembra? O sacrifício é levado por nós para que os deuses se tornem favoráveis a nós. Deus sabe que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos salvar. Então Ele propõe o próprio sacrifício. Ele traz o seu Filho como sacrifício. E Cristo voluntariamente se dá como sacrifício para que a ira de Deus seja aplacada. Enquanto a religião gira em torno do que você faz, o Evangelho gira em torno do que Cristo fez. Terceira distinção que eu queria trazer para vocês. A religião diz respeito a obter coisas de Deus. A religião diz respeito a obter coisas de Deus. O que nós temos, basicamente, no nosso contexto, em nossa sociedade, é o que eu vou chamar aqui de teologia da prosperidade, é uma modificação do cristianismo. Isso se dá claramente pela teologia da prosperidade. Agora, não se enganem, há uma forma radical de teologia da prosperidade e há uma forma leve dela. A forma radical de teologia da prosperidade diz assim: Deus quer você rico, e você deveria se associar a Ele pela fé para buscar riquezas. Ou ainda diria assim: você é filho do rei, e filho do rei não usa roupas esfarrapadas, mas se veste como rei. Mas veja o que diz Paulo em 1 Timóteo 6, verso 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Até o 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, que era um pastor em Éfeso nessa época. E ele está dizendo: meu filho Timóteo, meu filho na fé, Timóteo, você está pastoreando essa igreja. Você não precisa se preocupar com coisas, não precisa se preocupar com riquezas, não precisa se preocupar com dinheiro. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes. Se Deus der mais do que isso, estejamos contentes. Porque é importante estar contente tanto quando não se tem e também quando se tem. Agora, a forma leve de teologia da prosperidade não diz essas coisas, mas ela diz algo que muitas vezes nós pegamos um pouco. Olha só o que ela diz. Ela primeiro minimiza o pecado, minimiza a dor e começa a falar sobre como sua vida será boa se você seguir a Jesus. Então ela diz assim: se você vier a Jesus, Deus o tornará saudável, Deus o tornará feliz, Deus o tornará bem-sucedido. Essa ideia parece interessante, não tem a ver com aquela ideia radical de teologia da prosperidade, no qual você tem que dar tudo e então ser rico e ser próspero. Mas tem a ver com a ideia de que se eu seguir Jesus, então meus problemas vão acabar, então a minha vida será melhor. Os pregadores da prosperidade não preparam novos convertidos para suportarem a realidade do que lhes custará se tornar cristão. Vai lhe custar tudo. Principalmente no contexto do primeiro século, em que dizer Jesus é o Senhor levava à morte,
A pessoa tinha que calcular o custo de seguir a Cristo. Vai lhe custar tudo. Seguir a Jesus não significa viver uma vida sem sofrimento. Seguir a Jesus significa lembrar que em meio ao sofrimento, Ele estará conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O problema da teologia da prosperidade é que Cristo se torna o meio para outro fim. Então a pessoa passa a vir à igreja para receber alguma bênção, para receber aquilo ou aquilo outro. É o que a gente hoje pela manhã chamou de teologia da retribuição. O objetivo do Evangelho é buscar o próprio Deus. Nosso maior tesouro tem que ser o próprio Deus. E não usar Deus como meio para chegar em alguma outra coisa. Próxima distinção e última que eu queria mostrar para vocês é que a religião gira em torno de você. A religião gira em torno de você. Não é mais em torno do que você faz, mas em torno de você. E aqui nós entramos no problema da autoestima. É aquela ideia que diz, acredite em si mesmo. Hoje estamos meio que cheios de teologia coach, defendendo essa ideia. Acredite em si mesmo. Yes, you can. Você pode, você consegue. Esse ponto de vista começa com uma visão positiva da nossa bondade inata e a necessidade de confirmá-la. Eu preciso confirmar em mim o meu potencial. Eu preciso confirmar em mim que eu posso fazer tudo o que eu quiser. E então as pessoas começam a usar a Bíblia para defender esse tipo de coisa. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que nós não precisamos de autoestima. Nós precisamos de estima do alto. Cristo não nos chama para autoafirmação, meus irmãos. Cristo nos chama para autonegação. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aqui entra o problema do psicologismo. O que é o psicologismo? É aquela ideia assim, eu digo a Deus quais são as minhas necessidades e eu quero que Ele as supra. Em vez de crer que Ele sabe melhor que eu quais são as minhas necessidades e que Ele irá supri-las. O psicologismo diz assim, eu tenho algumas necessidades, então eu vou para a igreja porque eu sei que Deus vai supri-las. Mas você não para pensar que Deus sabe muito melhor do que você quais são as suas necessidades. Então, quando você passa por alguma circunstância difícil, quando você passa por algum problema, você talvez pode chegar a achar que Deus não está te ajudando em nada. Você pode chegar a achar que Deus não está nem aí para você, que Deus não se importa. E você não consegue ver que em meio a essa circunstância, Deus está te moldando, porque Ele sabe melhor do que você qual a necessidade que você tem. Vimos aqui algumas diferenças do que as religiões dizem e o que o cristianismo diz. Mas o que é esse evangelho que o cristianismo prega? O que é essa boa nova que os crentes falam? As pessoas dizem, crê em Jesus que você vai ser salvo. Afinal de contas, eu vou ser salvo do quê? Do que é que eu vou ser salvo, hein? Eu lembro de estar evangelizando uma vez e falei, olha, as pessoas dizem, você vai ser salvo se você crê em Jesus. Vai ser salvo de quê mesmo? E a pessoa, é verdade. Eu vou ser salvo de quê? Eu não sei. Então, deixe-me te dizer. Para que você entenda do que você vai ser salvo, você primeiro precisa saber quem Deus é. Depois você precisa saber o que é pecado e qual é o problema do pecado e por que somente Cristo é a solução para esse problema. Então você entende o que é a boa nova do Evangelho. Quem Deus é, e aqui eu vou resumir rapidamente. Deus é bom e justo. E digo para você, por Deus ser bom e justo, nós temos um grande problema. Nós temos um grande problema. E aí você pode se perguntar, como assim? Deus ser bom e justo me traz problema? Porque se Deus é bom e justo, um outro atributo importante que você precisa lembrar. Se Deus é bom e justo e santo,
significa que ele não pode conviver com o mal, significa que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, não pode conviver com o mal. Quando você olha para si mesmo, quando você olha para a humanidade, o que é que nós temos feito o tempo todo, todos os dias e o dia todo? Se Deus não pode conviver com o mal, então Ele não pode conviver conosco. Dizer, como eu queria que Deus exterminasse o mal, era como se dissesse, eu queria que Deus me exterminasse também. Porque enquanto nós existirmos nesse mundo, o mal existirá. Deixa eu corrigir aqui, para não ficar uma teologia errada. Enquanto nós existirmos com essa natureza pecaminosa. Melhorou? Ok. Porque nós vamos continuar existindo na vida, na eternidade. Ok? E não haverá mal, nem pranto, nem choro. Então, o que acontece? Deus é bom, é justo, é santo, e se Ele é justo, Ele precisa agir com justiça. E se eu faço algo que é mal diante dos seus olhos, como Ele é justo, Ele precisa trazer justiça, precisa punir o mal. De modo que eu não posso, meus irmãos, conviver com Deus. Eu não posso por mim mesmo conviver com Deus, eu não posso ir para o céu. Por quê? Porque eu ajo de forma errada, todo dia e o dia todo. Eu penso coisas erradas, eu falo coisas erradas, eu sinto sinto ou desejo coisas erradas, eu ajo de maneira errada. Eu ajo de maneira errada comigo mesmo, eu ajo de maneira errada com o próximo, eu ajo de maneira errada com a criação de Deus. Então aí é que entra o pecado. O que é pecado? Há muitas definições de pecado, mas eu quero trazer uma que vai nos conduzir justamente a esse problema. Minha definição não é minha definição, uma definição já bem antiga, por sinal. Vem aí, talvez desde Anselmo da Cantuária, século XII. Pecado é uma ofensa contra um Deus infinito, que me traz uma culpa infinita, no qual somente uma justiça infinita pode satisfazer. Pecado é uma ofensa contra um Deus infinito, que me traz uma culpa infinita. Por que é importante definir pecado dessa forma? Porque quando eu defino o pecado dessa forma, eu entendo que pecado não tem a ver simplesmente com o que eu faço. Pecado é fazer algo que desagrada a Deus. Pecado não tem a ver simplesmente com o que eu faço, não tem a ver apenas com a quantidade, tem a ver contra quem eu faço. É uma ofensa contra um Deus infinito, que me traz uma culpa infinita. Para vocês entenderem melhor, deixe-me dar um exemplo. Se você tiver irmãos, e talvez já tenha brigado com algum de seus irmãos, logo depois, eu espero, logo depois, rapidamente, você chega para seu irmão e diz, meu irmão, me desculpa, me perdoa, eu agi errado com você. Então seu irmão biológico vai dizer, tudo bem, mano, tranquilo, está perdoado. Agora imagine que você vai ofender não o seu irmão, mas você vai ofender uma autoridade. Você vai ofender uma autoridade política. Vamos considerar aí o presidente da República. Está numa palestra na cidade, você pega um sapato e joga nele. Basta você dizer, desculpa aí, presidente. Não basta dizer, e ele dizer, tá ok. Não basta dizer isso. Porque é desacato à autoridade. É desacato à autoridade, você vai preso. Agora imagine o pecado, perceba a proporção aqui. Seu irmão, presidente. Agora imagine uma ofensa contra o Deus de toda a terra. Aquele que governa o universo e sustenta o mundo com as suas próprias mãos. Com o poder da sua palavra. Imagine uma ofensa contra ele. Quanto mais grave isso é. Quanto mais grave isso é. Uma ofensa contra um Deus infinito que nos traz uma culpa infinita. De modo, meus irmãos, de modo que não pense, se você está aqui e você é descrente, não pense assim, mas fulano faz isso, faz aquilo outro. Enquanto eu estou aqui, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro.
tanto esse que fez isso, quanto você que nunca fez essas coisas, se você cometeu um pecado, se você já olhou para alguém com impureza no seu coração, se você já matou alguém com as suas palavras, por exemplo, a Bíblia vai chamar isso de assassinato. Se você já odiou alguém, se você já fez, ou já pensou, ou já desejou alguma coisa que é contra a vontade de Deus, você pecou. E isso lhe traz uma culpa infinita. A pergunta é: como eu pago essa dívida? Como eu pago? Agora, é importante que você entenda que quando eu falo culpa, eu não estou falando no sentido psicológico, eu estou falando no sentido forense, jurídico. Eu tenho uma dívida agora para com Deus, eu preciso pagar essa dívida. E é isso que o ser humano tenta fazer o tempo todo, eles tentam pagar essa dívida, seja com boas obras, com caridade, com alguma coisa que eles achem que vai valer a pena e Deus vai sorrir para eles quando entrar no céu. O problema é que a dívida é infinita. Nós somos finitos e não conseguimos produzir uma justiça infinita. Estamos por nós mesmos perdidos. Então, eis o problema do homem, eis o problema do ser humano. Temos uma dívida que devemos pagar, mas não conseguimos pagar. Agora, há alguém que pode pagar essa dívida. Quem? Deus. Deus pode pagar essa dívida, mas Ele não deve pagar. Deus pode pagar a dívida, mas Ele não deve pagar essa dívida. Por quê? Porque não foi Deus quem cometeu nada. Deus não cometeu erro nenhum, delito nenhum. Ele não deve pagar. O homem deve pagar, o ser humano deve pagar, porque foi ele quem cometeu o delito e quem tem a dívida para ser paga. Então, eis aqui o dilema. O ser humano tem uma dívida no qual ele deve pagar, mas não pode. E você tem do outro lado Deus que pode pagar, mas não deve. Por quê? Vejam comigo Provérbios 17:15. Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Em outras palavras, você pode dizer: mas Deus simplesmente pode perdoar. Não, Ele não pode simplesmente perdoar. Deus não pode simplesmente te dar anistia. É importante que a gente entenda esse conceito, porque parece já tão entranhado em nossa cabeça de que Deus perdoa, Deus ama, então perdoa, que a gente esquece de levar em conta o fato de que Deus é justo. Esse era um dilema, até mesmo na teologia, que ficava preso. Como é que Deus concilia a justiça com o amor dele? Deus não pode simplesmente perdoar, porque se Ele diz que quem justifica o perverso é abominável, como Ele poderia justificar o perverso simplesmente dizendo está perdoado? Deus não pode ser 90% perfeito. Deus não pode ser 99% perfeito. E por isso Ele não pode deixar simplesmente, eu fiz 90% de coisas certas, então eu vou entrar no céu. Ele exige, por ser perfeito, exige perfeição. E aí é que está outro problema: nós não somos perfeitos. Como é que nós seremos salvos então? Como é que nós podemos ser salvos? E aí Jesus fala que ao homem é impossível. Por nós mesmos, é impossível alcançarmos salvação. E é aqui que entra a boa nova. Porque se o nosso dilema é: o homem tem uma dívida para com Deus e deve pagar, mas não pode. Deus pode, mas não deve. É preciso que exista alguém que possa pagar a dívida. Mas que para isso precise se fazer homem. Estão entendendo? Estão captando a boa nova que o Evangelho traz? Não existe em nenhuma outra religião, não existe em nenhum outro lugar do mundo a defesa
de alguém que é Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Existem religiões, sim, que falam sobre semideuses. Existem religiões que falam sobre semideuses, mas eles são metade Deus e metade homem. Não serve. Não serve, porque é preciso que seja verdadeiramente homem para cobrir a dívida que apenas o homem, o ser humano, tem para com Deus. E é preciso ser verdadeiramente Deus, porque somente Deus tem uma justiça infinita para cobrir a dívida do ser humano. Somente no cristianismo. E é por isso que é belíssimo a celebração do Natal, quando você entende isso. Somente no cristianismo, você tem alguém que é Deus homem. Por ser Deus, Ele tem uma justiça infinita, na qual pode pagar a dívida infinita. Por ser homem, Ele pode pagar essa dívida que a nós, como homens, devíamos pagar. O Deus homem. O que você encontra nas religiões é um Deus que é impessoal, religiões orientais, um Deus que é impessoal, e por ser Deus ou deuses impessoais, não adianta, não temos como ser salvos por deuses impessoais, por uma força, por uma energia, não tem como ser salvo por isso, porque sequer tem propósito, sequer tem pessoalidade. Por outro lado, você encontra religiões que os deuses são pessoais, mas são finitos. Se em religiões orientais você tem deuses infinitos, mas impessoais. Por outro lado, mitologia grega, nórdica, africana e por aí vai. Você tem deuses pessoais, mas finitos, são apenas um pouco maiores que os seres humanos. Não dá, porque eles não têm uma justiça infinita para satisfazer a dívida. É por isso que nós olhamos para a beleza do Evangelho, descrita nas Escrituras, e nos gloriamos no Senhor. E louvamos ao Senhor por tamanha salvação que Ele nos concede em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que um menino nos nasceu, e Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, e Ele é o Deus conosco, os anjos celebram, os pastores cantam, os magos do Oriente vêm para celebrar a chegada desse rei, desse menino, desse Deus homem. Porque é justamente o que toda a humanidade esperava, sem a qual também não pode ser salva. É por isso que você encontra os apóstolos dizendo: não há nenhum outro pelo qual devamos ser salvos, a não ser em Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você que nos ouve essa noite, que não conhece a Cristo, esse é um dos motivos pelo qual você pode abraçar por fé a beleza do Evangelho. Por fé a beleza do Evangelho. Não basta simplesmente você entender o que eu acabei de falar. Não basta você simplesmente entender e dizer: ah, ok, então quer dizer que Jesus como Deus homem, então pagou a dívida que nós devíamos e agora está tudo bem. É preciso que você se aposse dessa verdade. Se aposse dessa verdade como sendo sua. Se nós falássemos, vocês devem estar sabendo dos alagamentos que estão acontecendo no sul da Bahia, o que aconteceram no sul da Bahia. Você deve ter ouvido aquilo pela reportagem e talvez sentido um pouco: ah, ok, mas eles estão longe, eles não fazem parte de sua família. Você talvez sinta um pouco, mas logo esquece. Mas se fosse alguém da sua família que estivesse lá, se fosse algum ente querido que estivesse lá, naquela região, você não esqueceria aquilo abalaria você, tocaria seu coração. O que eu estou dizendo para você é que você deve lembrar, ou você deve pensar no sacrifício de Cristo, feito há 2000 anos atrás, ou um pouco mais, não como algo que foi feito pela humanidade, por aqueles que creem da humanidade. Mas você deve pensar naquele sacrifício como tendo sido por você. Você precisa crer nisso, você precisa entender que aquilo foi por você, e é justamente esse sacrifício feito por você que te dá vida, uma nova esperança. Quando você entende isso,
você jamais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. E a minha oração é que Deus toque o seu coração essa noite. Que Deus toque o seu coração essa noite e você nunca mais seja o mesmo. Porque, de fato, seus olhos foram abertos para entender o que aconteceu na cruz. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha salvação. Se não fosse o Senhor, tua morte e ressurreição, ainda estaríamos perdidos em nossos pecados, ainda estaríamos na escuridão, assombrados por nossos próprios medos, por nossa própria rebelião e revolta. Mas o Senhor, com o amor com que nos amou, demonstra isso por nós, sendo nós ainda pecadores, enviando o seu Filho. Celebramos o seu nascimento, mas queremos mais do que isso. Queremos celebrar o seu senhorio em nossos corações, porque Jesus não está mais numa manjedoura, Jesus está no trono e reina soberanamente. Oramos, meu Deus, para que o Senhor faça morada em nossos corações pela fé. Oramos para que o Senhor abra olhos e corações das pessoas que estão aqui essa noite e que não te conhecem, e que não entendiam dessa mensagem da boa nova do Evangelho. Eu oro para que eles se apropriem dessa verdade e entenda, foi por mim, e entenda, foi por mim. Oh, que alegria! Nós nos alegraremos juntamente com eles, por tamanha salvação que o Senhor concede não apenas a nós, mas a todo aquele que crê. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.